Fala família, mais um vídeo. Opa! Mais um videozinho do pai. Eu botei parte um porque eu sou meio doente, cara, mas é a parte 2 de relações ecológicas e eu tô com preguiça de editar porque são mais de meia-noite. Mas eu quero também fazer esse vídeo, mas foda-se, tá ligado? Eu botei parte um sem querer. Então me perdoa aí, rapaz. Me perdoa aí. Ah, e outra coisa. É, eu queria me corrigir de um outro vídeo que eu falei. Em relação ao inquilismo. O inquilismo é em relação ao peixe-palhaço e as anêmonas. É mais um mutualismo, porque ela se alimenta do. Mesmo que ele se abrigue ali, é benéfico para ambos. Porque as anêmonas elas se alimentam dos restos do peixe-palhaço, que o peixe-palhaço muitas vezes come. Então é mais relações entre plantas mesmo, em bromélias que às vezes vivem apoiadas nas figueiras, saca? E no qual para uma é indiferente a presença dela e para outra é benéfica. Então é mais ou menos isso aí. Eu separei algumas questões, 9 questões, a maioria é fácil, mas tem no meio umas, acho que 3 médias e uma difícil, e 5 fáceis. Então, pega o seu caderninho de questão e, porra, essa capinha tá bugada, tá rasgada. E fica esperto aí, cara. Fica esperto pra ver quantas tu acerta, tá ligado? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando certinho? Tá gravando certinho. Parte. Slide 2. Vamos ler. Em uma floresta existiam duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. A população da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em duas porções, o que separou as populações X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a Z aumentou até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente, é D. Então, galera, eram duas. Ele especificou que eram duas espécies herbívoras, certo? E ele botou no final da questão como se ambas estivessem no meio ambiente. Então vamos dar duas espécies herbívoras. Sei lá, duas espécies de cavalo diferentes, por exemplo, saca? Uma girafa e um elefante. Vamos dizer que elas estão no meio ambiente. E o que elas vão fazer? Elas vão competir por comida, certo? Então não pode ser predação, porque ambas são herbívoras, nem parasitismo, que não tem nada a ver. Só pode ser competição. Fácil, médio ou difícil, rapaz. E anota no caderninho, tenta fazer antes do pai, pra ver quantas vocês acertaram, tá ligado? Pra ver se vocês estão calibrados. Vamos lá, eu gostei muito dessa questão porque eu achei essa abelhinha muito fofinha, cara. E eu vou ler aqui pra vocês, se tiver difícil me perdoa, tá? Desculpa aí, porque o pai é falho também. A mulher, a tirinha abaixo retrata uma relação harmônica. A abelha tá falando, eu sou abelha, sabe quando o trabalho é duro? A matéria-prima é de boa, o gerenciamento é eficiente e o lucro é doce. Tá, eu vou ler agora com a voz normal, porque essa minha leitura foi uma bela de uma merda. Ela diz assim: eu sou a abelha. Sabe quando o trabalho é duro? A matéria-prima é de boa, o gerenciamento é eficiente, o lucro é doce. Tá, ela mostrou o processo ali do melzinho e tal. Aí tá, assinale a alternativa que também representa uma relação ecológica harmônica. A lombriga e o homem? Não, parasitismo não é uma relação harmônica. Certo, clã? A penicilina e as bactérias? Não, a penicilina ela é feita para anular anular as bactérias. É ou não é, meu parceiro? A rêmora e o tubarão?
Ou o sapo e o gafanhoto? O sapo e o gafanhoto é predação. Então só pode ser a C, né, meu parceirinho? Só pode ser a C, né, meu parça? Né, meu truta? Então, vamos passar para a próxima? Passar para a próxima aqui, questão 3. E essa, caraca, essa eu lembrei do professor, cara, do professor que eu tenho. Crocodilagem, um salve pro mito. Cara, essa questão eu fiz, eu lembrei dele e eu acho essa questão maneirinha, gostosinha, que eu expliquei no outro exemplo, no outro vídeo. Se você não viu, vai lá, hein? Vai lá, hein? Senão não vai passar no Enem não, hein, porra. Então vamos lá. Instrução. A questão refere-se a tiro abaixo. Aí tá o rato falando assim. Ratinho aqui no canto. Vou dar até um zoom. Porra. A difícil vida dos pássaros limpadores de dente de crocodilo. Manga! Ele comeu manga! É o passarinho falando aqui, ó. A interação ecológica apresentada entre os animais do segundo quadro é harmônica interespecífica. O que é interespecífica, clã? Você anotou no vídeo quando eu falei para anotar? Entre espécies diferentes. Entre espécies de... Porra, é óbvio, né? O pássaro e o crocodilo não tem como ser da mesma espécie. Então, qual é o nome desse tipo de relação? Protocooperação, sociedade, inquilinismo, comensalismo, amensalismo. Vamos por eliminação. Eu quero fazer essa por eliminação. Sociedade é o quê? Vamos eliminando sociedade, porque ela é intraespecífica. Ela é entre indivíduos de mesma espécie. Certo? Inquilinismo. Inquilinismo? O pássaro mora no jacaré? No crocodilo, no caso? Não. Então a gente já pode cortar. Comensalismo. Amensalismo. Não, o amensalismo tem a ver com aquela parada de anular... Não tem nada a ver com aquela parada de anular a colônia, no caso. O comensalismo... Então você fica entre comensalismo e protocooperação, cara. Certo? Porque ele tá comendo, ele tá se alimentando. Mas, pro crocodilo você acha que é indiferente? Pensa bem, cara. Alguém come o resto de comida que estão na sua boca. Mas ela tá limpando os seus dentes. Então ela tá te ajudando, brother. Ela tá te ajudando. Então só pode ser a letra A. Protocooperação. Tá? Essa é tranquilo, né, clã? Ele fica com o dente limpo. O pássaro ganha um rango. De buenas, de buenas. Então vamos passar para a próxima. Já estamos na questão 3. E é nada, é 4, filho. Vamos lá. Essa também é do Enem. Essa é mais dificilzinho. Você tem que ser crocodilão, parceiro. Ó a crocodilagem aqui. Ó a bicuda do moleque. Vamos lá. Porra. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais. Porra! E se reproduzir vamos ler. Sem controle, esses animais podem invadir rios, lagos naturais, se reproduzir Beleza, essa questão exige um pouco mais de conhecimento, cara. Exige que você seja um pouco mais crocodilão. Por quê? Você tem que analisar o impacto que peixes híbridos causariam proliferados no ambiente. Originar uma nova espécie poliploide. Substituir geneticamente a espécie natural. Ocupar o primeiro nível trófico do habitat aquático. Impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Produzir decrescentes com o código genético modificado. Qual você acha que é?
A resposta é a letra B. Por que B? É o impacto negativo. Porque elas vão entrar em competição. E a competição, lembra do que o pai falou? Ela pode causar a extinção de uma das espécies. E essa provavelmente, como é uma espécie invasora, ela vai ter vantagem, que é um grande problema no Brasil hoje, das espécies invasoras, porque muitas, como o peixe-leão, por exemplo, elas não têm muitos predadores naturais. E a competição por comida, por parceiro, ela pode gerar, sim, a substituição da espécie geneticamente modificada, sabe? Por exemplo, tem umas questões que você já pode anular, como a C, ocupar o primeiro nível trófico do habitat aquático. Não. Porra, o primeiro nível trófico é planta. É ou não é? Os níveis tróficos. Ou eu tô falando merda. Mas eu acho que eu não tô falando merda, não. Mas vocês entenderam? O impacto que ela pode causar no rio. Tipo, o maior impacto que ela causa, que ela pode causar. Então, vamos pra letra... Vamos pra número... Eu nunca sei, pera aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é mais de buenas, comparada adiante. Mas você tem que saber das nomenclaturas. Ver o videozão do pai. São exemplos de relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Já falei que é interespecíficas. Então, se você é crocodilão e sabe o que é interespecífica, você já pode eliminar a A. Porque a A é sociedade. Sociedade é intraespecífica. E é desarmônica. Então você pode eliminar já colônia, certo? É ou não é? Aí você fica entre a C, a B, perdão, e a D. Qual você marcaria? A resposta é a letra B, galera. Porque o inquilinismo, ele não é uma relação desarmônica. Ele tem um que é beneficiado, mas a outra não é prejudicado. E a prejudicial é quando o mutualismo também é o bom para os dois, né? Então é a letra B, cara. Por conseguinte, é a letra B. Porque não pode ser, beleza, herbivoria é até prejudicial, é até meio desarmônico, mas a B são todas desarmônicas. Predação é desarmônico, parasitismo é desarmônico, herbivoria, que está na D também, é desarmônico. Então essa é a alternativa correta. Vamos lá para a próxima questão. Falta quantas? 1, 2, 3. As micorrizas resultam da associação entre determinados fungos e as raízes de certas plantas. Os fungos facilitam a absorção de minerais do solo, o que beneficia as plantas. Por outro lado, fungos se nutrem de substâncias obtidas das células das plantas. De acordo com a descrição, a relação ecológica entre as plantas e os fungos são classificadas como... Vou ler de novo, caso você não tenha entendido. Ou se você quiser, para o vídeo, porque eu vou dar uma explicada mais a fundo. As micorrizas resultam da associação entre determinados fungos e as raízes de certas plantas. Os fungos facilitam a absorção de minerais do solo, o que beneficia as plantas. Por outro lado, os fungos se nutrem de substâncias obtidas das células da planta. De acordo com a descrição, a relação ecológica entre as plantas e os fungos são classificadas como... Ou seja, os fungos eles dão nutrientes para as plantas, mas eles, por estarem nas raízes das plantas, eles também são beneficiados de certa forma, porque eles se nutrem pelas substâncias obtidas pelas células das plantas. Então, qual você pode eliminar? Comensalismo, certo?
inquilinismo. Você pode eliminar porque é benéfica para as duas. Agora fica simbiose, mutualismo e protocooperação. Qual você elimina das três? Você não pode eliminar a simbiose, certo? Porque a simbiose é como se ela fosse algo mais, digamos que a longo prazo, certo? Ao longo prazo. Porque, por exemplo, é como se ela fosse um mutualismo obrigatório, saca? E aqui, a resposta certa é mutualismo. Beleza, que elas têm a protocooperação, mas, tipo, mas é mais, eu acho que é mais pra coisas momentâneas. Aqui é fixo, mas não é obrigatória, saca? Elas se ajudam de fato e uma mantém a outra, uma facilita a outra. Mas não chega a ser uma proto-cooperação, mutualismo é mais adequada, mais no geral, entende? Essa questão é difícil e eu demorei mais pra entender, sabe? Essa questão aqui. Eu não lembro o vestibular direito, mas essa questão eu fiquei um tempinho pra fazer, claro. Eu fiquei um tempinho pra fazer. Mas a resposta que eu cheguei era mutualismo. Então vamos pra próxima questão. Você acertou. Qualquer coisa eu ponho na descrição, porque não é proto-cooperação, uma explicação melhorzinha. E digo pra vocês, dá uma olhada na descrição, certo? Vamos lá. Eu vou revisar a questão de novo até, porque minha explicação não ficou muito clara, porque tem algumas coisas que eu sei, mas eu não consigo explicar tão bem assim, sabe? Então vamos avançar. Tá aqui. Vamos lá. Essa é a penúltima questão. É mais facilzinha. Os insetos, especialmente aqueles com modo de vida social, estão entre os animais mais abundantes da Terra. Os insetos sociais que vivem em colônias são insetos sociais que vivem em colônias. Quais são, clã? Tá, aí você tem que ter um pouco de vivênciazinha, mas é uma questão tranquila que tu mata no peito e sai jogando. Você, um maluco que olha de cara sabe que borboleta não vive em colônia, caralho. Sabe que besouro não vive em colônia, nem cigarra. Então só pode ser a letra B. Abelhas melíferas, formigas e cupins. Cupins é foda, hein? Então, fácil, né? Fácil, né, família? Então vamos para a próxima questão. A ultimazinha para matar. Eu vou dar um zoom. Ô, caralho. Vamos lá. Tô com o nariz entupido, vocês me desculpam nisso? E me desculpa se tiver gato rosnando de fundo, é porque eu tranquei minha gata que tacaram inseticida no condomínio, ela tá puta porque ela odeia ficar em casa. Mas enfim. Vamos lá. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém das hidrelétricas, cuja construção implica no represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos. Peixe, se tivesse no papel, você já ia meter a caneta nessa parte. Essa questão é do Enem. Se eu não me engano, nessas questões que eu botei, 3 são do Enem. Peixe, onde que eu tava, um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como Mapará e a corvina, as espécies com níveis ecológicos semelhantes. É fácil de matar, pô. Mesmo sendo Enem, é fácil de matar. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento dos cascudos é explicado pelo por que os cascudos desapareceram. Quando você introduz espécies novas no ambiente, essa você que viu o aulão do pai, você mata de cara, você mata no peito e sai jogando, filha. Tá ligado? Então, redução do fluxo gênico.
Não, nada a ver, porra. Diminuição da competição intraespecífica. Aumento da competição interespecífica. Isolamento geográfico dos peixes e extinção dos nichos ecológicos. Bom, você que viu o videozão do pai, Relações Ecológicas parte 1, já provavelmente sabe a resposta. Então, é a letra C, galera. Letra C. Letra C de... Ah, não sei, não veio nada em mente com C que seja foda. Então, é letra C, cara. Aumento da competição. O aumento da competição por comida faz com que peixes desapareçam muitas vezes. Não pode ser, por exemplo, a D. A D vai isolou os peixes? Nada a ver, porra. Extinção dos nichos ecológicos também não tem nada a ver com essa porra. Diminuição da competição intraespecífica. Não, pô. Intraespecífica é a mesma espécie. E se diminuísse a competição, elas iam desaparecer. Tem menos competição, isso é bom. Tem pouca competição por parceiro sexual, por coisa. Mas, enfim. Essa foi o aulão do pai. E não tem mais questão, né? Não tem. Então, clã, é isso. Eu espero que tenham gostado. Desculpa aí esse erro aí. E é isso, clã. Valeu aí, família. Boa noite. Espero que tenham gostado. Valeu.